Olá, tudo bem? Vamos descomplicar os capítulos 12, 13, 14 e 15 de Gênesis. O capítulo que você lê hoje. Hoje fizemos a leitura desses capítulos e agora descomplica para a gente esses capítulos. Mas antes disso, solta a vinheta, editor. Descomplica pra gente, capítulo 12, os capítulos 12, 13, 14 e 15 de Gênesis. No capítulo 12, verso 1, Deus faz o chamado para Abraão, né? Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, né? E vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão, ele morava ali na região da Mesopotâmia, quando Deus fez o chamado para ele sair, não é? E no verso 5, Abraão ele sai, ele leva com ele a esposa dele, Sara, né? Sarai até então, e também o sobrinho dele, Ló. Olha só, você sabia disso? Ló, aquele mesmo lá da cidade de Sodoma, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas Ló era sobrinho de Abraão, tá? E o interessante é que eles partem para Canaã, e ali eles, em Canaã, o povo que habitava Canaã chamavam-se cananeus, e Deus prometeu dar essa terra de Canaã para Abraão, tá? Para Abraão e para os descendentes de Abraão, Deus faz a promessa. Mas quando Abraão estava ali na terra de Canaã, houve uma grande fome naquela terra. E Abraão, então, ele se obriga a ir para o Egito. E aí acontece uma coisa interessante com Abraão e com a mulher dele, Sarai. Antes de chegar no Egito, Sarai era muito bonita, uma mulher bela, formosa. E ele ficou com medo dos egípcios se encantarem com ela e eles saberem que Abraão era marido dela, eles matarem Abraão para poder ficar com a mulher dele. E olha só, Abraão resolve dar o jeitinho humano para as coisas, né? Então, nesse momento, meio que Abraão deixa um pouco de confiar em Deus ali para dar um jeito humano. E Abraão, ele chama Sara e fala assim, olha, você vai lá, quando chegarmos lá, você vai dizer, no versículo 13, né, que você é minha irmã. Você diga lá que você é minha irmã. Mas vocês sabiam, gente, que Abraão, ele inventou ali uma meia mentira. Porque em Gênesis capítulo 20, verso 12, você pode até conferir aí na sua Bíblia, você vai ver que Sara realmente era meia-irmã de Abraão. Sara era filha do pai de Abraão com outra mulher. Então Sara era meia-irmã de Abraão mesmo, né? Então Abraão não conta uma mentira completa, né? Podemos dizer ali que é uma meia mentira que Abraão ele manda Sara contar lá. Mas enfim, eles vão no Egito então, e ali o rei do Egito resolve trazer Sara para morar na casa dele, né? Mas aí Deus ele se ira ali, algumas coisas ruins começam a acontecer, então ele devolve Sara para Abraão e fala: oh, Abraão, sai daqui, você quer trazer maldição para mim aqui? Por que você mentiu dizendo que Sara é sua irmã? Sara é sua mulher. E aí então Abraão sai do Egito com Sara, e Abraão, eles resolvem voltar ali para a terra de Canaã, no capítulo 13, verso 1. Abraão e Ló, ali agora eles começam a se separar. Por quê? Porque quando eles saem do Egito, eles tinham muita propriedade. Abraão era um homem muito rico, né? Está no versículo 2 do capítulo 13. Abraão tinha muito gado, muita prata, muito ouro, muitas pessoas que trabalhavam para ele. E Ló também tinha muitos rebanhos. Ló também era um homem muito rico. Então, por terem muitas coisas, tanto Abraão como Ló, por terem muitas riquezas, a terra aonde eles estavam não conseguia sustentar os dois ali em Canaã. Então, Abraão, ele faz uma proposta para Ló. Fala assim, ó, olha, dá uma olhada aí. Vê para que lado você quer ir. Veja que Abraão, ele deixa Ló tomar a rédea das coisas. Ló dizer para que lado que ele queria ir. Então, veja que não existe um egoísmo no coração de Abraão, né? Abraão fala, escolhe você para que lado que você quiser ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí Ló, então, ele ergue o olho assim, ele enxerga as campinas do Jordão, ele se encanta com
o verde daquele lugar, com os relevos, né, não muito montanhosos, ele fica encantado com a beleza do lugar. Mas olha só, atrás dessas belezas se escondem grandes armadilhas. É justamente nas campinas do Jordão que ficava duas das cidades mais ímpias daquele mundo antigo, que chamava-se Sodoma e Gomorra. Essas cidades ficavam justamente aonde Ló escolheu ir. E Ló foi para para esse local das campinas do Jordão. E Sodoma, os homens de Sodoma, a Bíblia diz no versículo 13, que eles eram homens muito maus, e eles eram pecadores contra Deus. Gente, olha aonde Ló foi morar, mas foi escolha dele, ele quis ir lá. E Abraão ficou então em Canaã ali, né? E Deus promete dar para Abraão toda aquela terra de Canaã, a descendência de Abraão, né? E que faria de Abraão uma grande nação. No capítulo 14, nós vemos ali uma guerra de 4 reis contra 5 reis, né? E desses 5 reis aí, 2 reis, um era o rei de Sodoma e outro era o rei de Gomorra. E esses 4 reis, eles vencem os 5 reis. E quando eles vencem, que eles tomam ali a cidade de Sodoma e Gomorra, eles tomam todos os pertences ali, os bens, e eles levam cativo algumas pessoas ali de Sodoma, e entre essas pessoas que esses 4 reis levam cativos, eles levam também quem? Ló, que é o sobrinho de Abraão. Eles levam Ló como escravo também. E no versículo 14, quando Abraão ele fica sabendo que o sobrinho dele estava preso, ele então pega dos homens que ele tinha ali a serviço dele, pega 318 homens e resolve perseguir os 4 reis para conseguir resgatar o sobrinho dele. E Abraão ele vai em nome de Deus. E em nome de Deus, Abraão consegue então derrotar ali aqueles reis e consegue resgatar a Ló. No versículo 17 do capítulo 14, surge em cena um personagem ali um pouco intrigante, né? Chamado Melquisedeque. Melquisedeque é apresentado na Bíblia como sacerdote do Deus Altíssimo e o rei de Salém, né? Melquisedeque, rei de Salém. Salém era o nome que era o nome de Jerusalém. Antes de se chamar Jerusalém, era conhecido como Salém. Salém quer dizer paz e segurança, né? E Melquisedeque quer dizer meu rei é justo, ou rei da justiça. E Jerusalém, que de Salém depois fica chamando-se Jerusalém, Jerusalém quer dizer cidade de paz. Mas o interessante é que no versículo 20, Abraão ele dá a Melquisedeque o dízimo. E olha só que interessante. Quando Abraão dá a Melquisedeque o dízimo, nessa ocasião não existiam os levitas ainda. Porque eu vejo muitos vídeos aí de pessoas um tanto quanto desinformadas, né? Que dizem que o dízimo era só para os levitas. Mas os levitas eles vão existir muito tempo depois, quando no contexto dos israelitas, né? Que eles entram em Canaã, se divide em 12 tribos, e uma dessas tribos é chamada a tribo de Levi. E essa tribo de Levi, ela fica responsável pelo sacerdócio ali, né? Eles são chamados de levitas. E aí algumas pessoas, né, um tanto quanto desinformadas, dizem que o dízimo é só para sustentar a tribo para sustentar os levitas. Mas espera aí, mas nessa ocasião, quando Abraão devolve o dízimo para Melquisedeque, não existia ainda os levitas. Tá? Então, o dízimo é uma ação de gratidão a Deus, por Deus ser o mantenedor de todas as coisas. Abraão reconhecia isso. Abraão era grato a Deus, então ele devolve o dízimo ali a Melquisedeque, né? Aí o rei de Sodoma, ele, no verso 21, ele interessado na libertação dos súditos dele, ele chega para Abraão e quer as pessoas. Olha que contraste, né? Enquanto Melquisedeque, rei de Salém, ele vai ao encontro de Abraão
para abençoar Abraão, o rei de Gomorra, o rei de Sodoma, perdão, ele vai com interesse nas pessoas que Abraão resgatou dos 4 reis. Olha o contraste aí. No capítulo 15, versículo 5, Deus manda Abraão então contar as estrelas do céu. Abraão sai ali, conta, não consegue contar, né? E aí Deus fala, olha, assim eu farei de você a sua descendência. Deus faria que os descendentes de Abraão fossem como as estrelas do céu, incontáveis. E aí Deus fala para Abraão no versículo 13, que por 400 anos os descendentes de Abraão, eles seriam afligidos. Aqui Deus faz uma menção, né? É uma profecia aí, né? Que no futuro o povo de Israel seria escravo dos egípcios lá por 400 anos, que daí vem Moisés, né? Que liberta o povo lá do Egito, que nós vamos comentar isso no momento oportuno. Mas olha só, aqui Deus já de antemão já fala para Abraão que a descendência dele seria afligida por 400 anos. Uma menção, então, à escravidão no Egito, né? Então veja que Deus, ele é o conhecedor de tudo. Deus está lá no futuro já. Deus conhece o seu futuro. Deus conhece o meu futuro. Deus sabe o que vai acontecer com você e comigo no dia de amanhã. É por isso que eu convido você a colocar a sua vida nas mãos de Deus. Deixe Deus guiar a sua vida. Deixe Deus cuidar de você. Que Deus abençoe, que você possa ter aprendido aí com a leitura dos capítulos 12, 13, 14 e 15 de Gênesis. Um abraço e até o nosso próximo vídeo, se Deus assim permitir.